foi comemorado o Dia Mundial do Meio Ambiente. Curioso que eu fui olhar para o histórico dessa data, desde quando que se tem essa celebração, esse calendário, e descobri que foi em 1972, numa reunião, uma conferência que aconteceu sobre meio ambiente, patrocinada pela ONU, em Estocolmo, na Suécia, que foi exatamente nessa data, de 5 a 12 de junho, foi feita uma primeira conferência falando sobre questões ambientais, sobre a preocupação com o meio ambiente, e nessa conferência foi instituído, então, que a partir de 1973, todo dia 5 de junho, seria um dia de destacar para o cuidado com o meio ambiente. E já tenho algum tempo já pensado muito sobre essa temática e entendi que valia a pena nós falarmos sobre ela. E por isso, creio que uma minissérie sobre esse tema vai nos ajudar a nos despertar para uma parte, talvez, de uma temática a qual nós, principalmente dentro de um contexto evangélico, nós não estamos aquecidos e nem muitas vezes preocupados. E eu quero começar abrindo a Bíblia no versículo que está no capítulo 2 de Gênesis, no versículo 15. Capítulo 2 de Gênesis, no versículo 15. Deus havia já terminado a sua criação, Deus já tinha colocado o homem e a mulher no jardim, e agora tem ali o que muitos teólogos chamam de um mandato cultural, de uma ordem dada por Deus a todo ser humano, ali na figura do homem e da mulher. Gênesis capítulo 2, verso 15, diz assim: o Senhor Deus colocou o homem e a mulher no jardim do Éden, para cultivá-lo e tomar conta dele. Vou ler mais uma vez. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cultivá-lo e tomar conta dele. Vamos orar. Senhor, abençoa-nos também nesse tempo de explanação da Tua Palavra, ilumina as nossas mentes e os nossos corações. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Vamos ver se vai mudar aqui. Ajuda aí, apoio. Está mudando? Não. Mudou, né? E agora? Agora está indo. Beleza. Eu queria mostrar essas fotos aqui. Em outubro do ano passado, eu e o Cirilo, nós fomos convidados para participar de uma iniciativa interreligiosa pelas florestas tropicais. É uma organização cristã que trabalha com organizações religiosas para poder conversar com lideranças dos mais diversos espectros das religiões, incluindo todas as denominações não só cristãs, mas também islâmicas, os budistas, de maneira que possam despertar esses líderes para que eles tenham entendimento das questões ambientais que estão sendo, de alguma maneira, exposta cientificamente, mas que a comunidade espiritualizada não tem dado muita atenção. E foi muito legal, porque a gente ouviu ali a palavra de alguns cientistas, nós fomos até São José dos Campos, visitamos o INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, conhecemos lá o lugar onde são elaborados os satélites brasileiros, a gente viu lá as câmeras, os radares, conseguia ver os satélites, e como eles fazem ali todo um estudo sobre questões, inclusive, ambientais. Nós visitamos também um outro complexo, também em São José dos Campos, chamado CEMADEM, que é um centro para apoiar ali e diagnosticar, principalmente, a questões de chuva e de tempestade. Então, ali tem um telão que mostra todo o
território nacional, aonde estão as chuvas, aonde há ali algum tipo de problema que pode vir a acontecer, que então é um lugar que fica 24 horas em funcionamento com uma equipe técnica, monitorando para que possa dar tempo as defesas civis dos municípios possam agir para que não aconteça, né, alguma coisa que nós não estávamos preparados. E foi ali muito interessante, porque deu para a gente entender um pouco do momento em que a gente está vivendo, que nós estamos vivendo num momento agora bastante crítico nas questões ambientais. O fato é que se esperava que até mais daqui 10 anos a temperatura da Terra subisse 1,5 grau, mas o fato é que essa temperatura já subiu. Nós já estamos vivendo passamos lá num limite de conforto e já estamos vamos dizer assim, né, num termômetro amarelo, onde já há uma descompensação, já há um desequilíbrio. E isso tem sido um fator que tem, inclusive, mexido com o clima no mundo. E aí eles falam assim, aí o pessoal fica falando que os americanos querem a Amazônia, que a Europa quer ficar lá com a nossa riqueza natural e está nos impedindo de explorá-la. Mas eles falaram uma coisa interessante, que isso, independente se existe algum mérito ou não nessas questões, o fato é que o que nós tínhamos de floresta amazônica hoje é quase a metade do que tínhamos no início da criação. E se essa diminuir para 49%, 48%, nós vamos entrar num movimento decrescente que vai acabar com a floresta. A floresta não vai conseguir mais se autossustentar. Então está bem num limite. E se ela não se autossustentar, ela não vai ser mais aquela fábrica de chuvas naturais que todos nós conhecemos. Porque existe um ar úmido que chega na floresta amazônica, e lá na floresta amazônica há chuvas, e essa chuva depois ela evapora pela floresta, e essas chuvas elas vão para o cerrado, para o Pantanal. Vocês já devem ter ouvido falar que tem chovido menos no Pantanal. E a questão, se não chove no Pantanal, não vai chover nem no Nordeste e nem no Sul. Então é tudo uma coisa ligada com a outra. Se você quiser tem por curiosidade, vai buscar a nascente dos maiores rios da região Sudeste, dos maiores rios da própria região amazônica. Todos os rios, as bacias, elas nascem no Cerrado. Então, se não chover no Cerrado, não vai ter água na região Sudeste, não vai ter água, inclusive na região Norte. E nós estamos chegando num momento crítico. E lá eles abordam isso e nos mostraram. E eu fiquei bastante impactado com isso, e eu falei que um dia eu gostaria de compartilhar com a igreja, que nós pudéssemos começar a ter pelo menos uma consciência crítica. Eu creio que eu não estou aqui hoje para dizer que eu vou trazer uma solução. Não tenho essa intenção, mas eu quero que, de alguma maneira, nós possamos entender as coisas de uma maneira não só técnica, mas também teológica. O fato é que eu acabei de ler um texto em que Deus propôs que o homem e a mulher, ali os primeiros representantes da humanidade, eles habitassem o jardim e cuidassem desse jardim e pudessem até fazer dele o seu sustento, mas existia uma mordomia, algo que se perdeu. E se você conhece um pouco a palavra de Deus, conhece a Bíblia, você sabe que o capítulo 2 de Gênesis ainda é uma parte onde tudo funciona perfeitamente. O fato é que a partir do capítulo 3, nós vamos ver ali uma conversa da serpente com a mulher, que vai fazer com que o homem e a mulher tomem uma decisão,
que faz com que as coisas comecem a perder o seu equilíbrio. Há um estranhamento entre a própria humanidade e o seu Criador, há um estranhamento entre o homem e a mulher, porque ali existe todo um conflito que é gerado por origem a esse pecado, há um estranhamento com os filhos, primeiro o assassinato acontece entre irmãos, e há um estranhamento também da humanidade com a própria natureza criada. Todas as coisas começam a se desconstruir. Ou seja, o que nós estamos vivendo hoje também não começou lá em 1972. Começou quando o homem pecou contra Deus. Mas ao longo do tempo, a humanidade não tinha tanto poder, não tinha tanta instrumentalidade, não tinha tantas condições como tem hoje. A própria tecnologia fez com que o homem pudesse explorar hoje a natureza de uma maneira como nunca antes foi feita. É fato de que quando eu era criança, lá na década de 1970, que eu estava na escola, existiu, para quem conhece aquela época, uma crise do petróleo. Não sei se vocês lembram. E falavam que o petróleo ia acabar. Eu aprendi, na primeira década de idade, que se eu chegasse na idade que eu tinha hoje, não ia ter mais petróleo. Mas isso não se configurou, muito pelo contrário. Hoje, por causa até mesmo da tecnologia e dos avanços tecnológicos, é possível hoje explorar e buscar fontes desse combustível orgânico em lugares que nunca antes se imaginaram. Está aqui o próprio, esqueci agora, Maurício, para me comprovar que a empresa dele hoje faz sondas, faz lá tubulações para alcançar lugares inalcançáveis. Mas se ensina hoje nas escolas, para as mesmas crianças que hoje têm 10 anos, não que o petróleo vai acabar, mas que a água vai acabar. Eu lembro que uma vez eu estava tomando um banho e meu filho bateu na porta e falou assim: pai, é a água do planeta. A água do planeta. Então nós estamos chegando num momento em que o nosso consumo é muito maior do que o próprio planeta consegue se recompor. Não sei se você sabe, mas todos nós queríamos ser americanos, principalmente nós brasileiros. A gente imita o estilo americano, norte-americano. Mas você sabia que um cidadão norte-americano, ele consome 5 vezes o planeta Terra? E que em menos de metade de um ano, o que ele consumiu é equivalente a pelo menos 3 planetas Terras. Imagina se toda a população do mundo tivesse o mesmo potencial de consumo que tem um norte-americano. Um comeu o outro comeu um, né? Já não estaria mais aqui. Já tinha se acabado tudo. E é fato que às vezes a gente não percebe isso. Porque a gente até vive de uma certa questão, até uma questão até confortável, apesar de ainda sermos um país, como diz, subdesenvolvido, um país em desenvolvimento, mas esses dias nós vimos o próprio pastor Alain visitando o continente africano, e ele contou algumas histórias de Guiné-Bissau, e você vê lá no continente africano como é lá a escassez de recursos, como é difícil, até mesmo água. O Alain falou que eles traziam a água de Portugal para beber, porque não dava para beber a água ali. Porque porque se alguns hoje estão vivendo bem, outros estão vivendo muito mal. Semana que vem a gente vai falar inclusive sobre justiça ambiental, porque o fato é que talvez aqueles que têm mais condições vão sofrer menos. Porque consegue comprar um ar-condicionado, consegue buscar água, seja lá onde for, mas e os que não têm recursos? Como é que vivem dentro de um momento que as coisas vão ficando mais críticas? E nós precisamos, como cristãos, entender isso. Tem um autor chamado Timothy Carricker, não sei se é assim que fala, mas ele é um estadunidense também, mas naturalizado brasileiro.
Ele é teólogo e PhD em estudos interculturais. Tem mestrado em missiologia, ele é autor de muitos livros, mas um que eu gosto muito é que ele editou uma Bíblia chamada Bíblia Missionária de Estudos da Sociedade Bíblica do Brasil. E o Tim Keller, ele tem uma frase que ele diz assim, que nós podemos apontar que no mundo evangélico de hoje, de modo geral, existe uma cosmovisão efetivamente dualista, que supervaloriza o espiritual e relativiza a importância do material. O que ele está querendo dizer com isso? Que nós, ao longo do tempo, principalmente nesse nosso movimento evangélico, que temos, se nós contarmos que nós temos hoje, estamos celebrando daqui a pouco 125 anos, esses 100 anos de movimento evangélico, ele foi muito influenciado por um pensamento teológico que supervaloriza o espiritual em detrimento do material. Que quando a gente fala das coisas da palavra de Deus, a gente potencializa o espiritual e minimiza a parte material. De fato, tem algumas coisas que fazem sentido, porque nós queremos, de alguma maneira, apontar para Deus, para o ser supremo, cósmico, absoluto, Deus, criador de todas as coisas. Falamos muito do próprio Cristo, Filho de Deus, que ascendeu aos céus, e desejamos, com todas as nossas forças, a unção do Espírito Santo, para que Ele nos empodere e nos capacite para toda boa obra. Mas, ao mesmo tempo, nós também falamos com muitas vezes, assim, agressividade, e não que isso esteja errado, dos pecados da nossa carne, da maneira como o pecado usa-nos, da maneira como nós machucamos as pessoas. Então, colocamos uma conotação negativa nas questões físicas, em detrimento de uma superexploração espiritual. E há algumas explicações para isso. Existem duas grandes forças teológicas que influenciaram esse entendimento dualista. O primeiro é chamado de uma objeção escatológica. E significa que fomos, de alguma maneira, ensinados, principalmente pelos missionários que trouxeram o Evangelho, por uma interpretação escatológica, significa da doutrina dos últimos tempos, em que tudo vai ser destruído e que Deus fará tudo novo. Verdade ou mentira que a gente aprende assim? Que, de alguma maneira, as coisas vão ficar muito ruins e que depois Deus vai vir e vai trazer um renovo. E, muitas vezes, a gente tem muita influência, principalmente num texto que é muito defendido por essa visão teológica, em 2 Pedro 3,10, que diz assim: o dia do Senhor, porém, virá como ladrão, os céus desaparecerão como um grande estrondo, e os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra, e tudo que nela há, será desnudada. Só que assim como tem um texto como esse, existem muitos outros textos, muito mais textos, que nos dão uma outra visão, de que talvez não seja uma aniquilação geral, que as coisas não vão todas elas acabarem. Como, por exemplo, textos como de Romanos 8, a partir do versículo 19, que diz assim: a natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, pois ela foi submetida à inutilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão, da decadência em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Sabemos que toda a natureza criada geme até agora como em dores de parto. Você já prestou atenção nesse texto? O que esse texto, o que Paulo está falando nesse texto? Ele está falando assim que a natureza que hoje sofre, que é consumida, que é destruída, ela aguarda a sua própria redenção, a partir da redenção da humanidade. Isso faz sentido, porque se a gente leu lá o Gênesis, que diz que quando tudo estava funcionando como deveria funcionar, existia ali um mandato cultural em que o homem deveria preservar, cuidar, isso se perdeu. E a natureza hoje, ela é, de alguma maneira, uma vítima do próprio pecado do homem. Ela sofre, ela geme
pela consequência do pecado. Ela foi submetida à inutilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão. E isso começa a dar para nós uma visão escatológica, uma visão do final dos tempos, em que não só na volta de Cristo nós seremos glorificados, porque o fato é que eu também ainda continuo vivendo uma natureza pecaminosa. Eu já estou salvo, mas eu ainda continuo vivendo num corpo que ainda é pecador. A natureza está aguardando a volta de Cristo, quando será também restaurada. E se você ler o Apocalipse, você vai ver que em um certo momento, Apocalipse tem uma visão em que João vê uma cidade descendo dos céus. E eis que se vê novos céus e novas terras. E aí essa é uma coisa que a gente às vezes ignora. Que a eternidade, ela é física, ela não é espiritual. Se não fosse assim, Jesus não precisava ter ressuscitado. Era só ter morrido e aparecia que nem um fantasminha. Mas não é assim, Jesus não aparece assim, Jesus aparece em carne e osso novamente. Ele mostra as suas feridas, ele pede para se tocar nas suas chagas. Ele sobe aos céus de uma maneira física. Ele é, o que a palavra de Deus diz, o primogênito entre os mortos. O que significa isso? Que ele é o primeiro ser físico transformado à imagem do Deus Criador na sua glória eterna, sem a corrupção do pecado. E essa é a nossa esperança, sermos transformados. Por isso que diz que ele é o primogênito, ele é o primeiro. Mas todos nós seremos assim também. Mas não é só nós, seres humanos, mas também a natureza. E que essa nova Jerusalém vai descer para ficar aqui com a gente. Então, não adianta a gente também achar que pode acabar com tudo, porque na verdade é aqui que é a nossa casa. Nesse encontro que eu estive, lá em São José dos Campos, nós tivemos a oportunidade de ouvir também um pastor chamado Davi Lago. É um jovem pastor, mas um homem brilhante, é um pastor batista. Não sei se você já leu algum livro dele, do Davi Lago. Inteligentíssimo. E ele trouxe uma exposição sobre como nós lidamos com esse tema da ecologia dentro do nosso ambiente cristão. E ele diz que o povo evangélico se perdeu nesse estudo da ecologia, a ponto de que hoje o melhor documento, é o que eu vou falar, o melhor documento cristão que se tem para se estudar e trabalhar teologicamente princípios do cuidado, da mordomia com a criação, é um documento escrito por alguém nada menos que você já conheceu, chamado Papa Francisco, numa encíclica chamada Laudato Si, o cuidado da casa comum. É um documento teológico escrito de maneira brilhante, falando da responsabilidade que nós cristãos temos com o cuidado da casa comum, que é exatamente o sentido da ecologia. Ecologia significa o estudo da casa, é a relação dos seres vivos com o seu meio ambiente. E nós, de alguma maneira, nós ignoramos isso. Se não bastasse, há também uma outra questão, que também agora uma outra objeção, sem ser objeção escatológica, existe uma objeção que a gente chama teológica, porque ao longo do tempo, como a gente foi deixando de falar sobre essas questões da criação, do cuidado com a criação, o fato é que surgiu muitos outros movimentos, muitas vezes movimentos de fato não cristãos, que assumiram a defesa da criação. Mas são movimentos chamados de panteísmo, animismo, espiritualidades pagãs da natureza, que de alguma maneira evocam o cuidado da natureza, mas não tem nada de Deus. E nós, de alguma maneira, não concordamos com isso. Só que aí o que a gente faz? A gente joga água suja junto com o bebê. E, na verdade, existe ali alguma coisa que a gente precisa entender, que se nós queremos, de alguma maneira,
combater o que a gente chamaria de uma divinização da natureza, né, que seja assim, a mãe natureza como um poder supremo, nós não cremos nisso. Nós cremos que Deus é o Deus criador, que a natureza é criação de Deus, ela se submete a Deus. Tanto é fato que se tem um texto que vale muito a pena você ler, é o livro de Jonas. O livro de Jonas, ele tem vários propósitos, mas ele pode, inclusive, ter um propósito ecológico. Porque toda a natureza obedece a Deus, menos Jonas. Os mares obedecem a Deus. Os seres, como aquele grande peixe, obedece a Deus. Aquela folhagem, né, a bobureira lá, ou qualquer como é a tradução, obedece a Deus, mas só o tal do Jonas não se submete a Deus. É um livro ecológico, porque ele mostra a soberania de Deus sobre a natureza. Mas olha só que interessante, como a gente entende, olha lá, que o Gênesis 2, de 15, diz lá que Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. E em vários salmos, e aqui eu destaco o 24, mas você pode ler o Salmo 104 também, que diz isso, que do Senhor é a terra e tudo que nela existe, o mundo e os que nela vivem, pois foi Ele quem estabeleceu sobre os mares e firmou todas as águas. Nós temos o conhecimento, nós entendemos que Deus é o Criador de todas essas coisas. Então, é papel nosso zelar por isso. E uma visão estreita, que junta essa escatologia da destruição, ela nos atrapalha. E nós precisamos aprender a ter um entendimento mais amplo. A pergunta que fica, então, é por que, segundo a fé cristã, nós devemos cuidar do meio ambiente? Tá bom, Fábio, você está falando tudo isso, mas e se eu tivesse que responder essa pergunta, como é que eu respondo? Por que, segundo a fé cristã, como um discípulo de Jesus, eu tenho que cuidar do meio ambiente? O melhor caminho para fazer você entender essa responsabilidade é entendendo a própria teologia da criação. O que os teólogos chamam de protologia, que é o estudo da teologia da criação. É nós entendemos de fato o propósito de tudo que foi criado. Como eu já falei, a primeira verdade que eu preciso entender é que o mundo inteiro foi criado por Deus e a Ele pertence. Então todas as coisas são dele. Tudo aquilo que eu exploro, tudo aquilo que eu consumo, é de Deus. Tudo aquilo que de alguma maneira eu busco na natureza, tem um dono. Não é meu, é de Deus. E eu preciso ter esse entendimento. E há textos ali que vão nos falar, eu destaco alguns, Deuteronômio 10,14 diz, o Senhor e o seu Deus pertence os céus e até os mais altos, né, até os mais altos céus, a terra e tudo que nela existe. Quando a gente viu lá em 1969 o homem, tem gente que hoje fala que isso não aconteceu. Mas isso aí é uma outra história. Mas quando se viu lá o homem chegando na Lua, qual foi a primeira coisa que eles fizeram? Enfincaram uma bandeira lá americana e disseram que território pertence à América do Norte. Mas o que o texto está dizendo é o seguinte, que tudo é de Deus. Que tudo é de Deus. E que existe, talvez, aí, da nossa parte, uma falta de temor nesse sentido, de entender isso. Do Senhor é a terra e tudo que nela existe, o mundo e o que nela vivem, pois foi Ele quem estabeleceu sobre os mares e firmou sobre as águas. Salmo 24. Além disso, é importante a gente entender que a criação, em todas as etapas, são declaradas essencialmente boas. A criação, ela é declarada boa em todo o tempo. E a gente vê isso, por exemplo, lá em Gênesis. E Deus viu que a vida, o que havia feito e tudo que havia ficado muito bom. Passaram-se a tarde, a manhã, e esse foi o sexto dia. E 1 Timóteo 4,4 diz, pois tudo que Deus criou é bom, e nada deve ser rejeitado. Que a gente precisa entender que a criação, ela reflete a bondade de Deus. Eu não estou falando que isso acontece com a gente, mas você viu como tem gente que
estraga a natureza, que de alguma maneira faz maldade com a natureza. E a gente precisa entender que a gente está pecando quando a gente faz isso. Está pecando contra o próprio Deus, contra o Criador. E a gente vive hoje dentro de um entendimento que a gente agora, inclusive, entende até o equilíbrio que existe, por exemplo, assim, nas cadeias alimentares entre os seres. Que hoje a gente começa a entender que se as abelhas sumirem da face da terra, metade da produção de alimentos no mundo fica comprometida. Porque as coisas criadas por Deus têm uma sabedoria, têm um entendimento. Quando diz lá, olhem para os passarinhos. Permita que os passarinhos preguem para você. Jesus fala isso. Olhe para os pássaros do céu, vê se eles se preocupam com o que vão comer. E se a gente acabar com todos os passarinhos, quem vai pregar para nós? E a gente precisa aprender a entender que a natureza ela tem um chamado de refletir a bondade de Deus. E por último, a beleza da criação aponta para um vínculo íntimo e até pessoal entre a criação e o Criador, mesmo sendo os dois distintos. O que significa isso? Que nós não vamos aqui divinizar a criação. Mas em termos simples, o que eu quero que a gente entenda? Não se destrói a arte de um artista que se ama. Muito pelo contrário. Preza-se, preserva-se e promove-se. Quando você compra uma obra de arte, quando você compra alguma coisa feita por alguém, você cuida daquilo. Às vezes até acontece alguns acidentes em casa, quebra, mas a gente tenta consertar, tenta até restaurar. Por quê? Porque aquilo lá ilustra, né, a imagem tem de um criador, tem alguma coisa. E a criação, ela tem esse aspecto, ela de alguma maneira, ela reflete a arte do artista. E agora, como é que a gente... Mas o grande desafio é como a gente pondera todas as coisas. Então a gente não vai fazer mais nada? Claro que não. Mas a gente começa a ter um pouco mais de consciência crítica. Eu preciso? Por que se faz isso? Tem outro caminho? É claro que sempre vai existir caminhos mais custosos. O fato é que a questão econômica, ela é preponderante. Tudo que se faz hoje tem um componente econômico. E a gente precisa entender isso. Mas como crentes em Cristo Jesus, nós não podemos ser ignorantes. As coisas podem até continuar acontecendo, as explorações, os desmatamentos, mas eu preciso entender que não é isso o propósito de Deus. Eu preciso entender que não é esse o caminho, não era assim que Deus propôs. Sei que é um desafio, mas a gente precisa entender isso de alguma maneira. Eu achei esse gráfico, é um gráfico interessante, que ele fala dos 5 R's, que é um movimento que é muito ensinado, principalmente em meios corporativos, mas que pode fazer muito sentido para nós, que é a ideia de você usar palavras com R para entender como você pode, de alguma maneira, diminuir o seu consumo, diminuir assim a sua exploração das questões naturais. A primeira coisa é interessante, olha, é recusar. Eu preciso mesmo disso? Eu preciso. Eu preciso ter alguma coisa ali que, de alguma maneira, vai gerar lixo. Curioso que o ser humano é o único ser criado por Deus que produz lixo. Os outros seres, ninguém produz lixo, mas o ser humano produz. E eu não sei, se é porque eu estou muito hoje focado nesse tema, mas eu não consigo andar mais na cidade de Campinas sem ver a quantidade de plástico que tem espalhado. Principalmente esses dias que faz frio, que venta, essa colinha que voa. Vai ver assim perto da beira do mato, o tanto de plástico que tem enroscado no mato. O tanto de sujeira. E isso é tudo coisa, fruto do nosso consumo. A gente precisa, então, às vezes, sabe, assim, eu sei que parece bobagem, mas às vezes eu vou no supermercado, me dá uma sacola desse tamanho para eu poder guardar um sabonete.
Aí eu falei assim, não precisa dessa sacola não, dá cá, eu ponho o sabonete no bolso. A gente começar a pensar, eu preciso disso daí? Eu já falei hoje, já falei isso outras vezes, cada evento que a gente faz aqui na igreja vai durar mais outros 125 anos, porque cada copinho plástico que a gente usa vai ficar em algum lugar por aí, porque ele não vai sumir, ele não vai para o céu. E a gente não pensa nisso. Mas, por exemplo, ali, não só, então, quando você recusa, você repensa, preciso fazer de alguma outra maneira. Aí eu começo a reduzir, reutilizo. E se no final eu reciclo. E a gente está entendendo errado, a gente começa a falar, não, eu vou usar isso aqui porque isso aqui é reciclável. Menos de 10% dos produtos que poderiam ser reciclados no Brasil são reciclados. E tem lugares aqui em Campinas que não tem nem coleta seletiva. E que a gente não deveria entender que a reciclagem seria assim o último, é a última ação que a gente vai fazer. Mas antes dela, existem outras, recusar, repensar, reduzir, reutilizar. Essa aqui é só uma primeira mensagem, mas eu quero continuar falando disso. Hoje à noite, no Essencial, o Essencial vai ser verde, olha lá que legal. Nós vamos falar um pouco sobre como viver a responsabilidade ambiental no dia a dia. Como é que a gente leva essas... Porque se agora de manhã eu quis dar para você um fundamento teológico de que nós precisamos enxergar a natureza de uma maneira diferente, não como um produto, mas como algo criado por Deus e que precisa manter-se vivo. Como é que eu lido, então, com o dia a dia, com as questões da minha vida? Então, à noite, eu quero falar um pouco mais sobre essa responsabilidade ambiental. E quero convidar você a olhar para a sua própria dinâmica de vida, como é que você tem feito, o que você tem feito. Por exemplo, às vezes a gente pensa assim, né, Fábio, mas o que adianta a gente querer fazer alguma coisa, né? O poder econômico é muito maior e acaba acontecendo as coisas sem que a gente possa, de alguma maneira, ter controle. Isso é fato, mas isso é desculpa para que a gente não faça nada. Pequenas iniciativas. Eu cheguei aqui nessa igreja tem 10 anos. E nesses 10 anos, eu lembro aqui da Andrade Neves, ela era muito mais arborizada do que ela é hoje. Se eu olho aqui, eu entrando aqui na Andrade Neves, e olhar para o meu lado esquerdo, essa descida que vai até lá, o Beneficência Portuguesa, quase já não tem mais nenhuma árvore. Sim, aconteceram, árvores ficaram doentes, árvores tiveram que ser removidas, mas não se planta mais árvores. Nós podíamos plantar árvores. Podíamos criar pequenos jardins. Agora, a Prefeitura de Campinas está com um projeto novo de criar microflorestas. Não sei se vocês ouviram falar. Eles vão pegar alguns canteiros verdes, esses que ficam com grama, cheio de plástico enroscado. Estão plantando um monte de árvores, assim, até num espaçamento curto, para que elas possam, de alguma maneira, crescerem e virarem pequenos bosques. Eles estão chamando de microflorestas. É uma boa iniciativa. É uma boa iniciativa, mas eu penso assim, que eu também já vi isso acontecer, e eu já trabalhei nessa área, se compra mudas muito pequenas, porque é mais barato. E essas mudas, elas nem todas vingam. Precisam ser cuidadas. Aí se planta no inverno, tem pouca chuva, precisa de rega. A prefeitura vai regar? Então, você que está perto de uma dessas, por que você não rega 2 vezes por semana? Vai lá com um balde, joga uma água. Isso é um pouco de responsabilidade. Aí eu falei isso para minha filha falou, pai, isso é jardinagem. Que se dane que é jardinagem. Mas a minha responsabilidade, eu vou tentar fazer de algum jeito. Onde eu moro ainda existe muitas árvores. Outro dia tinha uma escavadeira lá detonando as árvores. Eu liguei para a polícia. Pode ser até que os caras tenham atestado, tem lá... Mas, ok, mas vou lutar com aquilo que eu tenho. Liguei e foi lá. Eu não sei o que aconteceu, mas a escavadeira parou de funcionar.
E aí a hora que o cara apareceu, eu falei, estamos de olho. Tudo bem que eu tinha um muro e um alambrado, né? Mas nós precisamos agir. E eu estou falando de justiça ambiental, de alguma maneira, tem um certo aspecto, ainda tem outros aspectos. Mas se a gente pensa no texto bíblico, o Evangelho diz, buscai o reino de Deus e a sua justiça. E todas as coisas vos serão acrescentadas. Não podemos só buscar o reino. A gente precisa buscar a justiça também. E a justiça, ela é manifestada de várias maneiras. Inclusive, de uma maneira socioambiental. Precisa fazer parte da nossa agenda. Fábio, você é um eco-chato? Sou. E, meu sonho é a gente acabar com os copos plásticos aqui nessa igreja. Eu já vou reduzir, viu? Vou mandar cortar. Se faltar, fui eu o culpado. Começa a trazer garrafinha de água. Que eu quero acabar com esse negócio. Vocês não querem que eu continue aqui na igreja? Então, nós vamos subir mais um nível, assim, nós vamos nos tornar melhores. Inclusive, responsáveis ambientalmente. Pelo nosso próprio consumo. Vamos ser uma igreja verde. Olha lá, o que eu estou falando, Alexandre. Olha o que eu falei, Alexandre. Vamos ser uma igreja verde. Vamos orar? Senhor, obrigado por esse tempo juntos. Eu sei que, Pai, muito do que eu estou falando aqui são provocações, mas são provocações que o Senhor também tem feito no meu coração. E eu entendo que isso tem lugar, sim, quando o Senhor deseja que sejamos melhores, sejam mais parecidos com Cristo. Talvez, Pai, essa demanda não era uma demanda tão necessária na época de Cristo, mas ela é hoje uma demanda urgente. Estamos vivendo dentro de um contexto, Pai, de extremo desequilíbrio, de catástrofes climáticas. E elas são evidentes, porque nós estamos num consumismo desenfreado. E peço que o Senhor tenha misericórdia de nós. Eu sei que isso, Senhor, não resolve todos os problemas, mas eu entendo, Senhor, que como o Senhor nos chama para sermos também reconciliadores, Pai, ministros da sua reconciliação, nós precisamos também, Senhor, propor a reconciliação com a natureza. Por isso, dar-nos, Senhor, luz, sabedoria e entendimento a cada instante. Continua cuidando de nós, da nossa igreja, das nossas vidas. Que o Senhor continue também cuidando de cada um aqui, nas suas demandas pessoais, nas questões, Pai, que envolvem outras áreas ainda mais complexas da nossa vida. Mas o Senhor é um Deus que nos chama para uma nova vida inteira. E que o Senhor nos ajude a entender, Senhor, essa integralidade do Evangelho. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus.